Olá pessoal, vamos ver nessa aula o cálculo da mantissa que não consta da tabela. Por exemplo, logaritmo de 30,7. Na tabela não tem a mantissa de 30,7, tem de 30 e de 31. Então, como 30,7 está entre 30 e 31, nós vamos à tabela e procuramos mantissa de 31. 0,4914, mantissa de 30, 0,4771. Fazemos a diferença das duas. Aí montamos a seguinte proporção, seguinte regra de 3, veja bem. A diferença de 31 menos 30, a diferença de uma unidade está para esta diferença de mantissas, assim como a fração 0,7 está para x. Eu estou calculando o quê? A mantissa relativa à fração 0,7, 7 décimos, que é de 30 eu tenho. Depois que eu calcular a mantissa de 0,7, eu vou somar com a mantissa de 30. A mantissa de 30,7 é a mantissa de 30 mais a de 0,7, mais a de 0,7. Então, repetindo, a diferença de uma unidade está para essa diferença de mantissas, assim como 0,7, a fração, está para x, certo? Então, o x vai ser 0,7 vezes esse valor aí. Esse x vai dar 0,0100, que é a mantissa correspondente a 0,7. Então, a mantissa de 30,7 é a mantissa de 30 mais a de 0,7 que nós acabamos de calcular. A mantissa de 30, já procuramos na tabela, 0,4771, mais a de 0,7, 0,0100. Então a mantissa de 30,7 é 0,4871. Certo? Finalmente, o logaritmo de 30, a mantissa logaritmo de 30,7, a mantissa deles nós já temos. É a que não tem na tabela, entendeu? Então, o logaritmo de 30,7 é aproximadamente 1,4871. Por que 1? Vamos lembrar a regra? Eu quero o logaritmo, o número do qual eu quero o logaritmo tem 2 algarismos na parte inteira. 2 algarismos menos 1, 1. E a mantissa que nós calculamos. Não é legal? Veja aqui um segundo exemplo. Veja aí, letra B. Logaritmo de 216,8. 216 está entre 216 e 217. Nós vamos calcular a mantissa relativa a 0,8, que é a fração que está passando de 216. Então, da tabela, mantissa de 217, 0,3364. Mantissa de 216, 0,3344. Fazemos a diferença das duas. E vamos montar então a seguinte regra de 3. Uma unidade de diferença dos números está para a diferença das mantissas dos dois, assim como 0,8, que é a fração que eu quero, está para x. Então, 0,8 vezes esse valor dá 0,0016. Esta é a mantissa correspondente à fração 8 décimos. E a mantissa de 216,8, então, que é a do logaritmo que eu estou procurando, vai ser a mantissa de 216 mais a mantissa relativa a 0,8. A mantissa de 216 temos na tabela 0,3344. Mais a mantissa relativa a 0,8 que nós calculamos, está aqui, aliás, 0,0016. Essa soma dá 0,3360. Logo, o logaritmo de 216,8 é igual a 3 algarismos na parte inteira, calculando a característica do logaritmo. 3 algarismos na parte inteira menos 1, 2. Vírgula a mantissa que nós acabamos de calcular, 33,60. Entendeu? Não é interessante? Estuda bem isso aí. Nós fizemos uma regra de 3, certo? Encontrando valores aproximados.
tá certo? Então, é isso. Até a próxima aula e obrigado.